Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse encontro desse grupo de estudos Jesus, o Bom Pastor. E um tema que foi levantado, que a gente pudesse estar falando sobre, que nós vamos estar partilhando aqui nesse encontro, é sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo que é muito conhecido, ao mesmo tempo tem muito que nós aprofundarmos na história de Santo Agostinho. E nós vamos tentar falar um pouquinho dessa experiência da conversão de Santo Agostinho, da história dele, e em especial a conversão de Santo Agostinho, que é uma coisa muito, muito bonita. Santo Agostinho, que nós possamos buscar nesse momento a intercessão da nossa mãezinha querida, intercessão também de Santo Agostinho, para que nós possamos entender, para que nós possamos aproximar mais dessa história de fé, desse exemplo de cristão, desse exemplo de vida. Peçamos a intercessão da nossa mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Bem, Santo Agostinho é um tema muito forte, é uma pessoa que foi muito importante na edificação da nossa igreja, na história da nossa igreja. E muitos teólogos falam que se fosse para elegermos três santos que foram de maior importância no sentido de construção da doutrina, no sentido de, através dos pensamentos deles, do aprofundamento da fé deles e do estudo das coisas da nossa igreja, eles foram muito importantes para a construção da doutrina da nossa igreja, verdadeiramente da história da nossa igreja. São três que são eleitos, vamos dizer assim, que eu não elegi, ninguém também tem o direito de eleger, mas se fôssemos eleger, Santo Agostinho estaria em segundo lugar. Primeiro, São Paulo, com as suas cartas, com seus escritos, com o início da história da igreja cristã, da igreja católica lá atrás, no início, junto com os apóstolos. Em segundo viria Santo Agostinho, que através de seus pensamentos, dos seus escritos, dos seus estudos, da sua inteligência também, que foi iluminada pelo Espírito Santo, conseguiu fazer com que a nossa igreja fosse passo a passo construída começou lá com os apóstolos e através de Santo Agostinho, de outros santos, de outros doutores da nossa igreja, conseguiram fazer essa doutrina tão linda, tão bonita, que é a nossa igreja católica, que permanece até hoje, do mesmo modo como começou lá atrás, continua até hoje. Santo Agostinho seria eleito, vamos dizer, como segundo. O terceiro viria Santo Tomás de Aquino. Por que Santo Tomás? Porque Santo Tomás foi justamente um discípulo de Santo Agostinho. Através dos ensinamentos de Santo Agostinho, através dos ensinamentos, dos estudos que Santo Agostinho teve, dos aprofundamentos que Santo Agostinho teve, Santo Tomás de Aquino, a partir daí, ele construiu também, fez a sua ajuda, fez a sua participação na história da nossa igreja. E Santo Tomás de Aquino, ou melhor, Santo Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo. 354 depois de Cristo, Santo Agostinho nasceu. E o mais bonito é ver a conversão de Santo Agostinho. Como assim? Porque ele começou a história dele, ele tinha um pai pagão, tinha uma mãe que ela era
cristã, ela era católica na época e era cristã, que o nome dela era Santa Mônica. Santa Mônica, porque ela se tornou santa. Lógico que ela não era santa, mas ela se tornou santa. E Mônica, naquele tempo, ela intercedeu muito por seu filho. E é uma história muito bonita de intercessão também. Ela era cristã, mas o mais interessante é que ela não batizou Santo Agostinho na sua infância. Por quê? Um dos motivos que se levanta é que naquele tempo era muito pesado, vamos dizer assim, as penitências que eram impostas para os cristãos, e era muito pesado essas penitências, o pagar essas penitências era muito pesado. E Santa Mônica ficou em dúvida se ela batizava ou não batizava e acabou não batizando Santo Agostinho. E Santo Agostinho cresceu, um rapaz muito inteligente, até com 16 anos, todos eram impressionados com a sua inteligência. E 16 anos ele foi levado para estudar em Cartago, e ali ele começou a estudar. Estudava e era muito inteligente, e muitas das vezes até essa inteligência impediu ele um pouco da conversão dele ser um tempo mais novo, vamos dizer assim, no tempo que ele era jovem ainda. Mas não, ele era muito e queria conhecer, e tinha uma busca muito incessante da verdade, e ele buscava muito mesmo entender as coisas. E ele, nessas buscas, ele andou por outras igrejas e ficou 9 anos como maniqueísta. O que é isso? É uma religião que mistura cristianismo com budismo, com mais umas 3 religiões, e faz uma salada. Mas aquela religião, Santo Agostinho permaneceu por ali 9 anos. E Santo Agostinho era muito inteligente. Santo Agostinho foi teólogo, foi filósofo, e ele estudou muito. Agora, só com a idade de 32 anos, ou melhor, 29 anos, ele mudou para Milão. O trabalho dele, que ele trabalhava com o imperador na época, ele foi levado para Milão. Chegando lá em Milão, teve um acontecimento muito importante para ele. O que foi? A pregação de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era o bispo de Milão naquela época. E a pregação de Santo Ambrósio despertou o interesse de Santo Agostinho. E de repente ele começou a abrir os olhos e entender o que era a Igreja Católica, o que era a Igreja Cristã naquela época. E Santo Ambrósio começou a acompanhar Agostinho. Naquele tempo, Agostinho foi aprofundando e foi se deslumbrando com todas as pregações de Santo Ambrósio, com a história da igreja, com as coisas que ele foi passando a entender melhor, e de repente ele se tornou um amante da igreja, ele se tornou deslumbrado com a igreja. Mas essa conversão dele não foi fácil essa transformação de Santo Agostinho. Por quê? Porque ele era muito apegado a todas as coisas que vinham da carne, aos desejos dele, em especial a castidade. E lá atrás, voltando um pouquinho lá atrás, quando ele tinha a idade de 19 anos, mais ou menos com 19 anos, ele teve uma amante, né? Quando ele teve essa amante, ele teve um filho com ela. E ele não podia casar com essa pessoa, porque ele não tinha condições de casar, e ele largou ela e não se casou e teve esse filho. Mas Santo Agostinho era muito adepto, vamos dizer assim, das farras, das coisas do mundo, e em especial do sexo. Ele não conseguia se controlar, ele não conseguia viver uma vida casta, uma vida segundo a vontade de Deus. E, infelizmente, isso impediu muito ele de buscar essa conversão, buscar essa transformação. E ali na frente, quando ele já estava com 29 anos, ele estava lá em Milão, e Santo Ambrósio participou dessa conversão de Santo Agostinho. E Santo Agostinho sentia uma dor muito grande, porque ele sentia a vontade de Deus transformar a vida dele, ele sentia uma vontade de estar mais próximo desse Deus, de se entregar totalmente a Deus, mas ele não conseguia.
Nos escritos dele, tem muitos escritos de Santo Agostinho, mas tem um escrito dele que se chama Confissões, é muito conhecido esses escritos. E é o que? É simplesmente como se fosse uma biografia dele, ele mesmo escrevendo sobre o que ele vinha passando. E num desses escritos ele falava que ele sentia aquelas paixões que ele alimentava na vida de pecado, na vida de que ele estava fora dos caminhos de Deus. Ele sentia essas mesmas paixões gritando para ele, falando para ele simplesmente assim: mas você vai conseguir nos deixar? Nunca mais você vai nos ter ao seu lado? Nunca mais você vai experimentar esses prazeres que nós te damos? E aquilo doía na carne dele. Ele queria largar, mas aquelas paixões gritavam com ele. E esse processo durou um tempo. Quando ele estava por volta dos 32 anos, que ele conseguiu mesmo se desvincular de toda essa vida desregrada que ele tinha, e ele conseguiu alcançar a conversão. Inclusive, Santo Ambrósio foi quem fez o batismo de Santo Agostinho. E a partir dali, do momento que ele conseguiu se desvincular dessa vida que ele levava, gente, aí sim, pensa num homem que foi de suma importância na nossa igreja, na nossa história, no que nós vivemos hoje. Lá atrás, Santo Agostinho fez com que as coisas pudessem se ajustar dentro da igreja, com que seus escritos pudessem ser de fundamental importância para a história da nossa igreja. E ele desenvolveu muitas coisas, ele conseguiu desenvolver muitas coisas que eram de suma importância para a nossa igreja. A questão do pecado original, através de Santo Agostinho, dos seus estudos, da sua meditação, da sua sabedoria, nós podemos entender melhor essa questão do pecado original, porque nós estamos ligados ao pecado original. Por que isso acarreta em outras coisas na nossa vida? A questão da salvação como a graça de Deus. Não, antes muitos achavam que não, salvação, se eu quiser eu vou ser salvo. Não, Santo Agostinho mostrou muito claro que não é assim. Se eu alcanço a salvação, não é por meu mérito, mas pela graça de Deus. E é bem diferente. Quando eu coloco a confiança em mim, na maioria das vezes eu vou falhar, com certeza. Agora, se eu coloco essa confiança em Deus e eu creio que é graça de Deus para a minha salvação, aí a história é outra. Aí eu vou me apegar a esse que é aquele que pode dar essa graça para mim. Então foram várias coisas que Santo Agostinho desenvolveu, que ele conseguiu perceber, que ele conseguiu estudar, que através da inteligência dele, da sabedoria de Deus agindo na vida dele, ele deixou um tesouro para nós. E Santo Agostinho tem muitas frases, são muito famosas as frases de Santo Agostinho. Eu vou ler algumas agora e depois eu vou ler mais algumas, mas preste atenção, para que a gente possa experimentar um pouquinho das frases de Santo Agostinho, que são tão especiais e tão famosas. Uma delas: se queres conhecer a uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ela ama. Outra: aprova aos bons, tolera os maus e ama a todos. Outra frase: dá o que tens para que mereças receber o que te falta. Presta atenção. Dá o que tens para que mereças receber o que te falta. E outras frases que nós vamos ler. Mas é muito bom a gente ver uma história tão bonita. Gente, Santo Agostinho, ele levou verdadeiramente uma vida de pecado. Isso aí é muito claro. Os escritos, a história de Santo Agostinho é muito clara quanto a isso. Mas também a conversão dele foi muito bonita, muito forte. E ele, através dessa conversão, ele se lançou mesmo na vida. E aquelas paixões que eu disse lá atrás, que muitas vezes gritavam a ele
ele abandonou e dali por diante ele viveu mesmo a graça de Deus. Santo Agostinho, com 42 anos, presta atenção, com 42 anos ele se tornou bispo. Ele se tornou bispo de Nipo. Era uma Hipo ou Hipona. Inclusive, o nome de Santo Agostinho é Santo Agostinho de Hipona. E ele se tornou bispo dessa cidade, que fica lá na Argélia. Era uma cidade que não era muito importante, mas era uma cidade que ele foi bispo durante toda a vida. Ele foi bispo lá dos 42 até o final de sua vida. Ele viveu até os 76 anos. E ele, através desse bispado, dessa missão dele lá, ele transformou, era muito conhecido, era uma pessoa assim que influenciou muito a nossa igreja. E graças a Deus influenciou para o bem, para o caminho da santidade de todos aqueles que participavam da construção da nossa igreja, que é santa. E Santo Agostinho é conhecido como doutor da igreja. Ele ganhou esse título como doutor da igreja, como Santo Tomás de Aquino também, e outros doutores. E ele é assim, é uma bênção você conhecer as obras de Santo Agostinho. São vários escritos. Inclusive, uma coisa interessante aconteceu quando Santo Agostinho estava lá na sua diocese, onde que ele era o bispo na época, lá em Hipona. Aconteceu uma invasão dos bárbaros, isso já perto de Santo Agostinho morrer, já perto do final da vida de Santo Agostinho. Teve uma invasão dos bárbaros. Os bárbaros destruíram a cidade, acabaram com tudo, destruíram tudo a cidade. Uma das poucas coisas que não foram destruídas, a biblioteca de Santo Agostinho. E ficou lá todos os escritos, todas as obras que ele tinha feito, todos os livros, tudo aquilo que existia dele lá, estava lá. Inclusive está até hoje, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa estudar, para que a gente possa conhecer melhor aquilo que Santo Agostinho fez. Mais outras frases de Santo Agostinho. Presta atenção. Em verdade, quem sabe rezar bem, também sabe viver bem. Em verdade, quem sabe rezar bem, também sabe viver bem. Então não adianta nada eu rezar bem e viver mal. Não, eu devo levar a minha vida da mesma maneira com que eu levo as minhas orações. Não se chega à verdade senão através do amor. Não se chega à verdade senão através do amor. Faça o que pode. Deus não te pede mais. Faça o que pode. Deus não te pede mais. Deus não vai te pedir mais do que você pode fazer. Pode ter certeza. Deus não vai te pedir mais do que você pode fazer. Mais essa para a gente finalizar as frases. Mas tem muitas, muitas frases. Quem não teve atribulações para suportar é porque não começou a ser cristão para valer. Quem não teve atribulações para suportar é porque não começou a ser cristão para valer. Então, assim, nós possamos aproveitar o exemplo de Santo Agostinho, o exemplo de Santo Ambrósio, o exemplo de Santo Tomás de Aquino, o exemplo de todos os santos. Nós não adoramos os santos, não, de maneira alguma, nós veneramos. E venerar é admirar, é ver um exemplo a seguir, ver exemplos de cristãos que fizeram mesmo, realizaram mesmo a vontade de Deus. Isso é para todos nós. Nós também temos sim a possibilidade de alcançarmos a santidade, como Santo Agostinho alcançou. Busquemos essa conversão verdadeira, que nós não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Devemos começar a realizar também a transformação das nossas vidas, como assim fez Santo Agostinho. Santo Agostinho demorou 32 anos, mas ele se converteu e ele fez com que
realizasse essa transformação na vida dele. Mas se ele talvez cruzasse os braços, se de repente ele se acomodasse, se de repente ele, não vou largar não, tá bom demais isso aqui, eu quero isso aqui para minha vida, eu não consigo ficar sem esses prazeres. Ele ia, com certeza, ele ia experimentar prazeres, ia experimentar talvez uma falsa felicidade, mas só em Deus podemos alcançar a plenitude da nossa vida. E outra coisa importante que Santo Agostinho nos ensinou, presta atenção, ele disse que eu procurei muito a verdade, mundo afora, nas pessoas, em oratórias, em muitas coisas, procurei e não encontrei. Por quê? Porque ela estava em mim, ela estava dentro de mim. Por quê? Porque Deus habita em nós, porque nós estamos cheios de Deus, mas muitas das vezes a gente vai procurar Deus fora de nós, nas pessoas, nas coisas, nos prazeres, e a gente esquece que Deus habita em nós, que nós possamos olhar para dentro do nosso coração e reconhecermos essa presença de Deus e lembrarmos que a igreja é o caminho para a gente alcançar essa salvação. E essa salvação é graça de Deus, como mesmo Santo Agostinho foi revelado a ele, é graça de Deus. Que nós possamos buscar viver a santidade da nossa vida, que nós possamos fazer como Santo Agostinho, que fez aos 32 anos, eu não sei sua idade, a minha eu sei, mas eu não vou falar, mas a minha, essa conversão tem que acontecer hoje. Eu não sei se eu vou viver mais 1, ou 2, ou 3 anos, não sei, eu não sei. Infelizmente, a gente não tem como prever isso. Então, cuidado. De repente, eu espero e passo batido. Passou, já não tem mais volta. Nós só temos essa chance, essa conversão, de alcançarmos a salvação nessa vida nossa aqui, porque nós vamos viver só uma vez, uma única vez. Findou aqui, é o céu, o purgatório ou o inferno. Mas nós devemos construir esse caminho que nós vamos alcançar hoje, através da minha transformação de vida. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, que nós possamos escutar o que Santo Agostinho tem para nos ensinar, nós possamos escutar o que todos os santos têm para nos ensinar e os exemplos que eles nos deixaram. Santo Agostinho deixou o dedo, conversão. Mesmo nunca é tarde, 32 anos, nunca é tarde. Você sabe a sua idade e que você possa enxergar que talvez a oportunidade é agora, porque eu não sei quanto eu vou viver, nem você sabe. Que nós possamos buscar a transformação das nossas vidas e a conversão verdadeira. Amém? E que as paixões que nos agarram, que procura a todo momento não largar da nossa vida, nós possamos dar um basta. E não quero mais isso para mim, porque eu simplesmente quero a minha salvação, a graça de Deus agindo na minha vida e a minha conversão verdadeira. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos buscar seguir os exemplos de boas pessoas, de santos, de pessoas que têm muito a nos ensinar, como Santo Agostinho. E Santo Agostinho, rogai por nós. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.